Nas vendas, pessoal, eu não consigo parar de pensar cada vez mais, ela é como se fosse uma paquera, né? Eu tô lendo aqui o livro do Robert Greene, né? E realmente ele tem essa questão também da sedução. Ele tem um podcast que ele participa, né? Que é o Diário de um CEO, né? Que é um rapaz moreno lá. E ele trava, né, essa questão realmente da sedução. Ele não fala de vendas, né? Mas é que eu quero estar aplicando aqui os ensinamentos dele, né? Por exemplo, uma das 5 estratégias que ele utiliza lá para você persuadir uma pessoa, e a venda nada mais é do que uma persuasão, né? Um discurso que você tenta convencer a pessoa de alguma coisa, é você ouvir mais do que falar. Você tem que ouvir muito o seu cliente. É através daquelas linguagens não verbais, o modo que ele se gesticula, como ele se dirige a você, se ele olha muito para você, se os olhos dele estão brilhando, a maneira que ele está sentado, tudo isso pode influenciar na sua interpretação se ele está interessado ou não na sua venda. Tem clientes que eles já vão de cara lá, falar, olha, não tenho interesse, muito obrigado e pronto. E aí você não faz nada, né? Você não vai falar mais nada. A pessoa já. Mas tem gente que ela não consegue dizer não, ela não sabe dizer não. E aí você vai perceber através das. Se é uma pessoa que está falando demais, se ela fala pouco. Então aquele cliente que fala muito, você tem que dizer menos. Escute-o. Se através das palavras dele você perceber que realmente ele está falando porque ele está interessado, você estimule ele. Tente entender quais são as inseguranças, quais são as dores dele. Não o desafie, não faça perguntas desafiadoras, perguntas assim que o constranjam. Entendeu, pessoal? A gente tem que ter uma certa ali, um certo jogo de cintura na venda, né? A partir dessa abordagem para poder chegar no fechamento. Então, o primeiro ponto é na estratégia: ouça mais e fale menos, tá? O segundo ponto que ele fala é que a gente tem que contagiar a pessoa com o nosso estado de espírito. O que significa isso? Vamos imaginar um professor na sala de aula. Ele tem uma expectativa em face de determinado aluno. Ele sabe que tem aquele aluno ali que vai ser, sei lá, não serve para nada. Aquele aluno que só está lá para fazer a chamada e ir embora, recuperação. Mas ele tem aquele aluno, o famoso nerd, que ele tem uma certa expectativa de que tirará boas notas. E essa pessoa normalmente ela também sabe que o professor tem uma boa expectativa sobre ela. E aí, daí decorre o quê? Que essa pessoa vai se empenhar para que ela entregue o que você já botou fé nela. Então você contagiou ela com o teu espírito. Um espírito contagiante. Você botou nela uma expectativa. É a mesma coisa com o cliente. O cliente entrou lá na sua empresa, no seu escritório. Você tem que demonstrar para ele ali que você está interessado, que você cria uma expectativa, que ele pode também criar uma expectativa em face do seu trabalho, que você faz aquilo com amor, que você gosta do que você faz, que você não só está ali para fechar mais uma venda. Você tem que mostrar para ele que, inclusive, a venda para você é indiferente. Você quer pegar o caso dele, evidentemente, você quer ganhar dinheiro. Mas aquela coisa, se não pegar, tudo bem. Tá tudo bem. E isso você demonstra como? Que você tem outros clientes que te querem. Você, inclusive, ativa qual gatilho no cliente? O gatilho da rivalidade. Olha, fulano, beleza. Quero muito fechar com você. Gostei inclusive da sua pessoa. Porém, eu não posso adiar mais. Em face de que tem pessoas também que querem o trabalho. É isso, pessoal. A gente tem que gerar o quê? Numa paquera, numa sedução. Porque outras pessoas me querem também. Se você não quer, tem quem queira. Lógico. É a mesma coisa nos negócios. A terceira estratégia é confirme a auto-opinião dele. E o Robert Greene traz um exemplo que é o do Tom Slayer, o nome dele. Acho que assim é o nome. Que ele foi castigado pela sua mãe e aí ele não poderia nadar no rio, como os outros colegas estavam fazendo, os outros amigos. Então a mãe dele falou, olha, você vai ter que pintar a cerca lá, enfim, deu um trabalho para ele manual fazer. E aí ele foi fazer, e aí chegou uma outra pessoa lá que era, assim,
da mesma personalidade dele, uma personalidade meio encrenqueira, né? E aí meio que tentou provocar ele quando ele tava pintando lá, vamos lá nadar. E o cara já sabia que ele tava de castigo. Porque uma outra vez eles já haviam pintado a cerca e foi um castigo. Aí o Tom falou assim, olha, dessa vez não tem como, porque eu estou num trabalho aqui muito importante para fazer. É uma coisa única. Nadar no rio eu posso nadar na hora que eu quero. Ou seja, ele respondeu aquela provocação com eu estou fazendo algo importante. Uma coisa única. Nadar no rio eu nado na hora que eu quero. E aí o amiguinho falou, eu também quero então. E aí outras pessoas quiseram. E Tom saiu, inclusive, cobrou para os outros pintarem a cerca. Ou seja, ele demonstrou o quê? A opinião das pessoas. As pessoas tinham aquela opinião, ela é mesmo. E você demonstrou o quê? Para essa pessoa, ela é autônoma, ela decidiu por conta própria. Não foi uma pessoa que obrigou ela a pintar a cerca. Ela chegou naquela decisão de forma consciente, usando o intelecto dela, a inteligência dela. Inclusive demonstrando que ela é uma pessoa boa, estou contribuindo para algo único, uma coisa maior. Então, numa reunião com o cliente, pessoal, a gente sempre tem que confirmar, na medida do possível, a auto-opinião deles. O que ele acha daquilo. Porque se a pessoa tem uma crença muito forte em determinada questão, é muito difícil você tirar ela daquele ponto. Você pode entrar, inclusive, num conflito. E você não quer entrar num conflito. Às vezes, discussões, inclusive nos nossos relacionamentos, né? Um relacionamento aí amoroso, que nem uma paquera, que nem eu falo, você discutir com a sua mulher, você vai levar um problema. Porque às vezes a pessoa não vai achar que está errada em nenhum ponto. Então você tem que trabalhar com as altas opiniões dela, inclusive trabalhando essa alta opinião dela, você pode chegar numa reflexão. É verdade o que ele falou, faz sentido. Trabalhando nos pontos do que a pessoa acredita, nas próprias premissas, para que ela chegue em outras conclusões. Agora, se você vem confrontando a pessoa com outros pontos, falando o que ela pensa, o que ela acha, é tudo besteira, essa pessoa ela vai se fechar na defensiva. E ela vai querer reafirmar a auto-opinião dela, que ela é autônoma, que ela é uma pessoa inteligente, que ela é uma pessoa boa. Então, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado. E essa estratégia aqui agora, a quarta estratégia, ela casa muito bem com a primeira que eu disse, né? Que a gente tem que ter ali uma visão, uma atitude de ouvir, ser um bom ouvinte com o nosso cliente. E através dessa audição que nós tenhamos com os nossos clientes, a gente vai entender o quê? Quais são as inseguranças dele. Qual é a insegurança, por exemplo, daquela pessoa de estar fazendo a escolha certa. Será que contratar essa pessoa é o melhor para mim mesmo? E se essa pessoa ainda tiver insegurança, não fica apressando ela. Vamos fechar. Fazer aquele que chamam de follow-up, né? Fica seguindo, vamos fechar hoje e amanhã. E aí você fica ali pressionando a pessoa. Você, pessoal, tem que ser rígido às vezes. Tudo bem, você tem uma insegurança, você quer falar com a sua mulher, você quer falar com outra pessoa, fale. É um direito seu. Estou aqui, não posso estar aqui sempre, evidentemente. Claro, você não está disponível toda hora. Outras pessoas também querem fechar negócio. Então, você demonstra uma certa rigidez. Olha, pensa bem no que você quer. É isso, por mim tudo bem. Tá? Você tem que tomar a sua decisão, porque uma decisão fácil, você trabalha com as emoções do cliente. É verdade. Porque se ele estiver decidindo por base de uma pressão, depois ele pode ficar com raiva de você, porque ele não teve autonomia. Ele pode pensar, caralho, eu comprei aquilo lá, mas eu nem queria no final das contas. A pessoa me pressionou, ele pode ficar com raiva de tu. E depois querer te trocar no futuro. Então, pessoal, é isso, tá? Essas são as 5 estratégias do Robert Greene. Achei muito interessante. Curtam esse vídeo, compartilhem, comentem, tá, pessoal? Então é isso aí. Vamos